Olá, pessoal. Oficialmente aí, boa tarde a todos. Meu nome é Adilson Florentino. Eu sou instrutor aí contratado pelo UniCBR, que fez as gravações aí dos cursos de CCNA Intro, SRWE e ENSA, né? Nós estamos aqui numa sessão de revisão para as provas do curso de ENSA, né? Mais especificamente, os capítulos 3, 4 e 5, eles estão uma única prova, tá? Então, eu vou pedir para que vocês me ajudem aí participando da revisão, né? A gente faz a revisão de uma forma um pouco diferente. A gente usa um game aí que é o Kahoot. Não sei se todo mundo já ouviu falar, conhece o Kahoot. Eu tenho aí 20 questões de múltipla escolha que eu criei aí baseado no conteúdo dos capítulos 3, 4 e 5. E eu preciso que vocês entrem aí para que possam participar da nossa gincana, né? Eu vou estar apresentando as questões, vocês respondem, aí depois eu comento com vocês o que estava certo, o que estava errado, e nisso acabo fazendo uma revisão de todo o capítulo, né? Que vocês vão estar encarando, né? Nas provas aí do ENSA, tá? Então é importante que vocês participem aí, se inscrevam, né? Vocês podem entrar aí dentro do www.kahoot.it e digitar o PIN do jogo, né? O ID, o identificador do nosso game aqui é o 7293531. Participe aí, não paga nada, gratuitamente de graça. E aí você nos ajuda a estar fazendo a revisão aí dos capítulos, né? O que que acontece? É importante para nós vocês responderem, porque a gente consegue visualizar quais assuntos é, todo mundo tem amplo domínio, quais os assuntos teoricamente mais difíceis aí, né? Que as pessoas têm mais dificuldade em responder. Isso nos ajuda aí a melhorar para as próximas aulas também, tá? Então, por favor, eu peço que vocês entrem aí no Kahoot, né? E se inscrevam aí. Como vocês viram, se você quiser se manter anônimo, você pode colocar um apelido aí, né? Temos aí o Mac, JFC e temos, enfim, né? Se quiser colocar o seu nome também, não tem problema aí. A gente vai já estar começando, né, fazer a revisão. Bom, queria pelo menos aí ter 10 pessoas aí, pessoal. A gente tem aí um pouquinho mais que isso, né? Conseguimos aí mais 3 pessoas se inscrevendo aí. Como é que estamos? Para a gente poder começar. Serão 20 questões de múltipla escolha. Como é que elas são divididas, tá? A gente tem aí 7 questões do módulo 3, 7 questões do módulo 4 e 6 questões do módulo 5, tá? 7, 7, 6 vai dar 20 questões ao todos. Esses capítulos do ENSA, né? Não sei se todos já estudaram, mas o primeiro capítulo aí, que é o capítulo 3, ele foca em segurança, tá? Ele dá uma visão geral de segurança. Então, as 7 primeiras questões vão estar tratando disso. Depois, nós temos mais 7 questões falando de ACL, né? Lista de controle de acesso, teoria de ACL. E mais 6 questões práticas, né? Tem o capítulo 5 ali, é o último capítulo aí dessa bateria, aí, cujo foco é segurança. E ele dá algumas questões práticas aí com relação à configuração de ACLs, listas de controle de acesso no Cisco iOS, tá? Só para vocês terem uma noção aí do que nós vamos ter aí durante a nossa revisão, tá? Bom, a gente já teve aí os 5 minutinhos iniciais, né? A gente tem aí acho que 8 pessoas. Acho que a gente já pode começar ali para não ficar muito tarde também, para vocês poderem controlar aí os seus tempos. A gente faz uma revisão que vai demorar aí cerca de 1 hora, tá? A gente tem 20 questões, a experiência que a gente tem aí é que em cerca de 1 hora a gente consegue fazer aí toda a gincana. Temos nove, falta mais uma pessoa. Temos mais um para 10, só para ter os 10 participantes aí. O Nick aí vai dar prêmios incríveis aí. Depois vocês cobram o Lucas aí a respeito dos prêmios. Opa!
Oi, pessoal. Para quem está chegando agora, você precisa entrar em www.kahoot.it e aí, dentro do site, informar esse PIN do jogo aqui, ó, 7293531. E aí você pode entrar e participar aí do nosso game, tá? Hoje o foco é segurança, tá? Primeiro a visão geral de segurança, depois listas de controle de acesso no iOS. Os três capítulos aí representam a segunda prova doença. Esse é o conteúdo que nós vamos estar abordando aí. Perfeito. Temos o 10º elemento aí. Já temos aí 10 pessoas. Até passamos aí, já estamos aí com 11 pessoas. Vamos começar a nossa revisão aí, tá? Como é que funciona o Kahoot, pessoal? É assim, eu vou clicar no botão de iniciar, tá? Pontua quem responde mais rápido, mas quem responde corretamente. São sempre quatro alternativas, uma única questão está correta, tá? E aí, quem responde mais rápido corretamente pontua mais, tá? Quem responde errado não pontua nada. Quem responde mais demora um pouco ainda pontua algo, né? Então ele tem um algoritmo que trata disso. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aí com as primeiras questões aí de segurança. Vamos clicar aqui em iniciar. Então vamos lá. Primeira questão. CCNA-ENSA, prova 2. 3, 2, 1. Vamos lá. O que garante a criptografia de dados? Quatro alternativas. Vocês precisam clicar aí na figura geométrica que corresponde aí à, à alternativa correta, tá? Vocês clicam aí na página onde vocês carregaram. Não é na minha tela, não, tá? Vamos ver, vamos ver. Tá faltando aí 10, chegando 3, 2, 1, 0. Opa, começamos bem, né? O que que acontece? Criptografia de dados. 6 pessoas colocaram aí que a criptografia garante a confidencialidade, né? O que está correto, né? Então, se está criptografado, ninguém que não seja o dono autorizado vai poder ler. Mesmo que alguém capture no meio do caminho, não vai conseguir ler a informação que está criptografada aí. 4 pessoas colocaram a integridade, né? Garantir que os dados não são alterados aí, não foram alterados. Aí isso é mais para a função de hash ali, né? E os outros não foram pontuados que não tem a ver, né? Disponibilidade, autenticação não tem nada a ver com o tema. Mas criptografia, o forte da criptografia é garantir a confidencialidade, garantir que os dados não sejam alterados no meio do caminho, tá? Nem lidos, na verdade, né? Eles não sejam lidos no meio do caminho. Por isso é confidencial. Bom, vamos ver como é que ficou o ranking aqui. Olha lá, então a gente já tem um pod inicial, o pessoal bem apertado, né? Bem próximo um do outro ali, né? JCF com 924, Andrea com 856, Mac com 843 e por aí vai, né? Mas tudo pode mudar aí. Essa foi a primeira questão aí, né? De múltipla escolha da prova 3, a prova do ENSA, que cuida aí de fundamentos de segurança. Vamos ver aí qual que é a próxima questão. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Como é chamado um conjunto de computadores infectados controlados remotamente? Como é chamado conjunto de computadores infectados controlados remotamente? 4 opções aí. Lá, vamos lá, vamos lá. Contagem regressiva. Terminar aqui. 3, 2, 1, 0. Muito bem. Como é que ficou aqui, ó? 8 pessoas colocaram botnet e acertaram, né? Essa questão aí, acho que o conteúdo ficou, acho que bem claro aí. Apesar que todas as outras alternativas foram pontuadas, mas foram pontuadas aí com uma pessoa, 2 pessoas no máximo, né? Então, só para a gente aproveitar e fazer a revisão do conteúdo do capítulo, né? Botnet, né? É uma abreviação de robô, né? Robô
justamente é porque são máquinas que estão infectadas, né? E na Deep Web, na internet, você poderia contratar aí um ataque, né, de negação de serviço distribuída, onde você tem aí muitas vezes nuvens com centenas, milhares de máquinas aí que vão gerar um ataque, né? Máquinas zumbis que estão infectadas e que vão gerar um ataque contra uma determinada vítima, um determinado alvo. Isso aí é botnet. As outras alternativas não tem a ver, né? O worm e vírus são ameaças eletrônicas, mas não se refere a um conjunto de computadores controlados remotamente, né? Geralmente o vírus ou worm é alguma coisa que vai prejudicar o funcionamento normal de uma máquina, mas não vai direcionar um ataque para um terceiro. E o cavalo de Troia, o Trojan, geralmente é um utilitário que se disfarça, né? É um presente de grego, né? Pegar o original ali, que deu origem ao nome, né? É um utilitário que se presta a fazer alguma função na máquina, mas que na verdade pode abrir um backdoor, né? Pode abrir uma porta aí para invasões ou fazer roubo de dados, enviar os dados para fora, né? A diferença principal do worm e do vírus é que o vírus ele precisa de um código, né, para infectar. Ele precisa canibalizar um arquivo executável, um .com, um .exe. Então ele se multiplica infectando outros arquivos. O worm, né, ou verme, ele é independente, né? Então ele não precisa de um hospedeiro. Ele mesmo se autoduplica, tem corpo próprio e pode se copiar aí pelas redes, tá? Essa é a principal diferença aí do worm e do vírus. Mas nesse caso aqui, o botnet realmente a ideia dos conjuntos de computadores infectados que são controlados remotamente aí, que são usados para um ataque para um terceiro. Vamos ver como é que ficou o nosso pod, né, depois dessa resposta. Opa, tivemos mudança aí. Andrea assume a liderança, seguido por Mac, depois Tropical Tiger 66, Atazevedo e Renan. Tá, esses aí. Então, a gente tem aí uma reviravolta aí no pod. Vamos agora para a terceira questão, a terceira questão aí de fundamentos de segurança, né? Ainda estamos aí dentro do capítulo 3, fazendo a revisão do conteúdo. Que dispositivo de segurança detecta e bloqueia ameaça zero day? Tá? Essa é a ideia aí. Que dispositivo de segurança detecta e bloqueia ameaças zero day? 4 alternativas para vocês responderem. Vamos ver aí como é que vai ficar aí, pode depois de mais essa rodada aí. Atenção, momentos de expectativa aí, 3, 2, 1, 0. Opa, chegamos aí. Bom, 8 pessoas, né? Então a grande maioria respondeu corretamente, né? O que detecta e bloqueia ameaça zero day é um IPS, né? O Intruder Prevention System, né? Um sistema de prevenção de intrusão. Isso que é um IPS. Então, se eu tenho, por exemplo, um malware, um vírus novo, né? Alguma coisa que não tem uma assinatura ainda que identifica o malware, o IPS ele faz uma análise comportamental, ele vê que tem alguma coisa errada no comportamento que está ocorrendo ali, e ele consegue impedir que esse comportamento continue, né? Ele consegue bloquear um acesso indevido. Coisa que o IDS não faz, né? O IDS ali, que é o Intruder Detection System, ele geralmente apenas alerta, ó, tem alguma coisa errada que não está certa. Mas ele gera um log, um histórico, né? Que você pode depois investigar. Mas você não pode interromper em tempo real, né? O acesso. Geralmente o IDS, inclusive, ele analisa uma cópia do tráfego, né? Ele não está trabalhando com o tráfego vivo. Diferente do IPS, esse sim, ele analisa o tráfego vivo, né? Ele está inline lá no meio, analisando em tempo real os pacotes. Por isso que ele pode impedir que o acesso continue. As outras opções não têm a ver, né? O Firewall não bloqueia nada zero day, né? O Firewall ele tem um conjunto de regras
para permitir eu negar acessos bem conhecidos, né? A origem do IP tal para o destino no IP na porta tal. Eu já tenho as regras pré-definidas aí, não tem nada a ver com ameaça zero day, né? Ameaças novas, desconhecidas. E a DMZ também, a Desmilitarized Zone, é um outro conceito, né? A ideia são servidores, são serviços de rede que podem servir aí tanto para a rede interna quanto para a rede externa, né? É mais assim, para impedir que quem vem de fora acesse direto a minha intranet para acessar determinados serviços. Eu tenho uma zona neutra, né? Essa é a ideia da DMZ, né? Um termo emprestado aí da área militar, né? O que é uma zona neutra? Então, pessoal da rede interna e externa podem acessar uma terceira rede, um terceiro segmento, onde e isso impede que o pessoal da internet acesse a minha rede interna. A grande vantagem é isso. Então vamos ver aqui com relação ao IPS, né? A grande maioria acertou. Vamos ver como é que fica o nosso pod. Opa, mais uma mudança, né? Hoje tá um dia assim. A cada rodada a gente está tendo mudança do pod aí, né? Tropical Tiger em primeiro lugar, Atazevedo aí por um focinho distante ali, chegando perto. Andréia JFC, que já foi líder, Mac também está lá no páreo. Vamos lá, vamos lá. A gente está no meio do capítulo 3 aí, né? Tudo ainda pode acontecer aí. Vamos ver o que a gente tem aqui. Próxima questão. O que são script kids? Vamos ver, quatro alternativas também. O que são script kids? Quatro alternativas. Criminosos virtuais, hackers inexperientes, hackers patrocinados por um Estado, hacktivistas. O que são script kids? Acho uma questão fácil. Acho que a grande maioria vai acertar aí essa teoria do capítulo. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Opa, zero. Ah, é como eu previ, né? 13 dos 14 acertaram a questão, né? Então, Script Kid, né, é realmente hackers inexperientes, né? Hackers que não têm conhecimento de programação, nem de funcionamento de sistema operacional, nem de falhas do TCP/IP para explorar. Eles simplesmente usam ferramentas prontas, né? Eles entram num site aí tipo invasão.com.br, baixam tudo pronto e saem utilizando, muitas vezes sem saber o que está utilizando, né? O que torna terrivelmente perigosos, justamente por não saber o que está fazendo, né? Eu tenho uma analogia que eu escutei de um professor uma vez que ele falava o seguinte, né? Você dá uma ferramenta de hackerismo para alguém que não sabe o que está fazendo, é como dar um 38 na mão do chimpanzé, né? Ele vai dar um tiro, vai atirar em todo mundo e no final vai dar um tiro na cabeça ainda, né? É, por conta disso. Então, realmente, Script Kid, hacker inexperiente. No capítulo, ele está falando muito a respeito aí de hacker de chapéu branco, hacker de chapéu preto, hacker de chapéu cinza, né? Esse é um tópico também que aparece bastante na teoria. E aí, por exemplo, criminosos virtuais, né? Geralmente esses caras aí são os hackers de chapéu preto, né? São os caras do mal mesmo, né? Geralmente aqueles caras que querem ganhar dinheiro, né? Não é à toa que boa parte do crime organizado no mundo, né, da máfia no mundo todo, migrou para o mundo virtual, porque é menos perigoso você fazer roubo na internet do que trocar tiro para roubar um banco, né? Então é menos letal ali. É, Chapéu branco ou cinza, tudo depende do ponto de vista, né? Você tem hackers que são patrocinados por um Estado, né? Para sacanear o Estado adversário. Do ponto de vista do Estado que contrata, eles podem ser chapéu branco, né? Do ponto de vista de quem é atacado, são chapéu pretíssimo, né? Tudo depende do ponto de vista aí. Os hacktivistas, eles não são hackers de chapéu preto, né? Não são totalmente do mal, porque teoricamente eles têm uma causa, né? Seja uma causa ambiental, social, sei lá, ética, né? Então eles geralmente não visam lucro, né? E o que eles querem é servir a uma causa, então também não podem ser considerados aí como chapéu preto, né? Então mas isso depende muito do ponto de referência ali, né?
Isso é uma coisa que o texto traz aí para nós. Bom, vamos lá. O que que a gente tem aí agora com essa nossa nova rodada? Tropical Tiger continua aí, né? Bom, como a grande maioria acertou, acho que não teve aí grandes mudanças. Apesar que o Atazevedo aí tá vindo, né? Já está com quatro respostas corretas na sequência, ameaçando o trono aí do Tropical Tiger, né? Vamos ver agora mais uma alternativa, mais uma questão, né? Vamos para a quinta do primeiro capítulo aí, do capítulo 3, né? Vamos lá. Como é chamado o malware que pode se propagar sem um hospedeiro? Eu acabei falando isso lá numa revisão da prova, da questão anterior, hein? Quem escutou, pescou aí, já consegue responder. Como é chamado o malware que pode se propagar sem um hospedeiro? Até que o pessoal respondeu essa rapidão, né? E, ó, 14 das 16 pessoas que responderam, respondeu correto, né? O Worm, né, como eu já tinha falado para vocês, ele não precisa infectar um arquivo de terceiro, né, para poder se propagar. Ele tem corpo próprio. E essa é a diferença do vírus com o Worm. Trojan não tem nada a ver, né? Trojan é aquele utilitário disfarçado lá para abrir um backdoor na máquina, para abrir uma brecha de segurança na máquina. Phishing é um termo que está aparecendo agora, né? O que que é phishing? Phishing é pescaria, né? Só que é pescaria de dados, né? Então, técnicas de phishing permitem aí que você roube, por exemplo, dados do cartão de crédito, outras informações pessoais aí, fazer a pescaria de dados do usuário, né? Então, não tem nada a ver com a questão do malware que se propaga sem hospedeiro aí. Vamos ver como é que fica, como é que ficou, né? Agora com essa nova rodada. Opa, vamos ver. Bom, Tropical Tiger, Tata Azevedo, continua mais ou menos da mesma forma, né? A gente não teve grandes alterações aí. Três jogadores fazem uma sequência de três respostas, o pessoal tá afiado, né? O pessoal tá no jogo, tá competindo aí. Vamos ver aí o que a gente tem para sexta, penúltima questão do módulo 3 agora, né? Vamos lá. Que ataque procura esgotar todos os recursos de um dispositivo de rede? Quatro alternativas. Vamos ver o pessoal. Nossa, o pessoal. Pá, essa acho que foi a questão mais rápida que responderam aí, né? Mais rápida até que a anterior ali. E com 15 acertos, né? Quase a total. Quase não, né? A totalidade, todo mundo que respondeu aqui está zero em todas as outras opções aí. Quem respondeu, respondeu correto lá, que é o DDoS, né? O Distributed Denial of Service, né? A negação de serviço distribuída, né? Então, alguém vem de fora e a ideia do ataque distribuído, né, é exaurir os recursos do dispositivo de rede, né? Consumir disco, banda, CPU, memória, qualquer coisa que consome os recursos e deixa o usuário legítimo sem recurso para usar, é um ataque de DOS. E quando esse ataque vem de várias origens diferentes, de muitas máquinas distantes, é um ataque distribuído. Por isso, Distributed Denial of Service, né? As outras questões não têm nada a ver, só para a gente constar na nossa revisão. Engenharia social é o famoso 171, né? O cara convence o usuário a liberar dados confidenciais, como a senha e outras coisas aí. Tinha um cara muito famoso que fazia engenharia social, né? O nome dele era Kevin Mitnick, né? Escreveu um livro lá, A Arte de Enganar. Vale a pena quem gosta, quem curte de segurança, dar uma olhada, consegue encontrar esse livro para download aí. O que mais? O phishing, que é o roubo de dados, eu já falei na outra questão. Aqui aparece um outro conceito aí que é o spyware, né? O spyware é um software espião. Qual que é a ideia aqui? É uma ferramenta que está lá para copiar dados e enviar esses dados para um terceiro, tá? E aí tem vários tipos de spyware, né? Por exemplo, a gente pode dizer softwares tipo Keylogger, Screenloggers, né? Softwares que copiam a tela do usuário, manda para fora, copia toda a digitação feita via teclado, manda para um usuário externo ali,
são softwares spyware, são softwares espiões aí, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou após essa rodada. Bom, poucas mudanças aí, ó. Três jogadores, uma sequência de quatro respostas corretas. Três jogadores estão no páreo aí. Vamos para a última questão do módulo 3, tá? A última questão que envolve conceitos de segurança do módulo do capítulo 3 aí. Qual dos ataques abaixo está relacionado aos resolvedores abertos de DNS? Tem um capítulo, o capítulo fala muito disso daí. Quatro questões disponíveis aí. Vamos ver quem é que responde. Vamos ver, vamos ver. Opa, chegamos aí. Bom, essa teve uma boa dispersão, hein? Nove pessoas responderam correto, né? Envenenamento de cache. A questão do resolvedor aberto de DNS. Três pessoas colocaram lá nas outras alternativas, né? Bom, quando ele fala resolvedor aberto, envenenamento de cache, eu falsifico uma entrada do servidor DNS. O cara vai digitar lá www.bancodobrasil.com.br, mas em vez de abrir a tela do Banco do Brasil, abre o espelho que o hacker fez, né? Do banco para o cara entrar com os dados e ser roubado ali. É falsificar as entradas para que na hora que o cara entre, né, que a vítima entre com os dados, o nome correto, ele entra com o nome correto, mas vai acessar o site errado, né? Essa é a história do envenenamento do cache aí. As outras opções, ataque de reconhecimento não tem nada a ver com DNS, né? Reconhecimento é fazer ping, é verificar se tem porta aberta, é verificar, é coletar o maior número de informações possível para depois lançar um ataque maior na rede. Isso é reconhecimento. Adware também não tem nada a ver, é mais uma ameaça aí que aparece nas questões. O que é o adware? Adware são aqueles pop-up chatos que abrem, né? Geralmente com propaganda, né? Que você não quer ali, ele fica abrindo os pop-ups, as janelinhas aí para fazer propaganda. Muitos deles, inclusive, contêm malware também, que se você clicar, você pode abrir uma brecha para outras ameaças eletrônicas entrarem, né? Mas o adware em si é isso, são aqueles pop-ups chatos, né? Geralmente de propaganda não solicitada, que ficam aparecendo o tempo todo no teu browser. E o man in the middle, né? O homem no meio, são ataques onde alguém, por exemplo, tem uma comunicação entre duas máquinas, A e B, alguém falsifica a identidade de uma das máquinas. Então, eu vou ter um falso A que vai querer falar com a máquina B. Então, geralmente, eu calo a máquina original e faço-me passar por ela, né? Continuo a conversa dela daquele ponto em diante, né? Por isso que tem um homem no meio, né? Da comunicação original aí, para a gente entender. Vamos ver como é que ficou o pod depois disso. Opa, no baixo clero aqui teve mudanças, né? JCF, que já foi líder, está se aproximando aí dos dois primeiros aí. Nossa, três jogadores perderam sua sequência de três respostas corretas. Então, essa foi uma questão aí que pegou, né? Pessoal, vamos lá. Agora a gente acabou o capítulo 3. Vamos fazer agora as questões do capítulo 4. O capítulo 4 vai falar de ACL, Access Control List. Vamos ver o que a gente tem aí para esse capítulo, que eu tinha separado para vocês aí. Primeira questão: qual é a regra padrão implícita no final de uma CL? Tá? Essa é fácil. Quem lê o capítulo, quem sabe um pouquinho de ACL, consegue responder. Cuidado que as questões, as alternativas são pegadinhas aí, tá? Leia com cuidado. Melhor demorar um pouquinho mais para responder correto, do que responder rápido e responder errado, né? Aí não pontua nada. O pessoal já foi com mais cautela, com mais prudência na hora de responder aí, né? Justamente. Opa, vamos lá. Bom,
A grande maioria acertou, né? Tudo que não for explicitamente permitido é negado. Tá? Então, se você fez uma CL, se você não tem um permit específico para aquele P, vai cair no denial, que a última regra da CL é negar tudo. Assim como acontece em qualquer firewall também, né? Tudo que não for explicitamente permitido é negado, é o mais comum aí. As outras coisas é só para confundir, né? Tudo que não for explicitamente permitido não é lido, não tem nada a ver essa parte de ser lido ou não, né? Tudo que não for explicitamente negado é permitido, isso aí é o ser humano que pensa assim, né? O ser humano ali, se não tiver uma placa lá dizendo não pode fazer, para ele tudo é lícito, né? Mas no Firewall geralmente não pensa assim, a CL muito menos, né? Então, o correto aí, tudo que não for explicitamente permitido é negado. Vamos ver como é que ficou aí o pod depois da primeira questão aí do módulo 4. Então tivemos grandes mudanças no pod principal. Jobim está se recuperando aí com 3 sequências corretas. Daqui a pouco ele está aí no pod, aí tá no páreo aí. Vamos ver aí mais uma questão aí do capítulo de ACL, né? O capítulo 4 aí. Vamos ver o que a gente tem a mais. A expressão N numa CL representa qual wildcard mask? Qual máscara coringa a palavra N representa? 4 opções que vocês podem clicar aí. Vamos ver, vamos ver. Momentos de expectativa aí. 3, 2, 1. Opa, terminado. Nossa, aqui foi bem espalhado, hein? E olha só que coisa interessante, né? 7 pessoas colocaram 000000000000. Isso daqui, pessoal, esse que o pessoal colocou 7 questões, 7 pessoas responderam como correta. Isso aí geralmente é o que a gente coloca numa rota padrão, né? O IP route, tudo zero no IP, tudo zero na máscara, né? Isso aqui é algo comum numa rota estática padrão, não na CL, tá? Na CL realmente é 0000, 255, 255, 255, 255. Ou seja, essa máscara aí com 4 255, né? O tudo ligado no octeto quer dizer qualquer coisa, né? É justamente o N, tá? Então seria qualquer coisa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto octeto, tá? Essa seria a resposta correta. Não tem nada escrito em hexadecimal, como ele foi colocado aqui, né? É sempre em decimal pontuado. E tudo ligado, tudo 255 também, não é, né? Tudo 255 é um broadcast não direcionado, né? É um broadcast aí para todo mundo. Mas não tem nada a ver com a palavra a palavra N que aparece dentro das ACLs, tá? Então guardem aí nas suas mentes aí e nos seus coraçõezinhos aí, né? Se fosse um único host, né? Aí um único host seria o IP e aí sim 0000, que é um endereço só. Agora, como é todo e qualquer endereço, então coloca 000 no endereço e abre com tudo 255 que identifica aí na máscara, né? Abrindo que pode ser qualquer coisa, qualquer combinação de 0 e 1 no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto octeto aí. Vamos ver como é que ficou o pod depois disso. Opa, Tropical Tiger ainda está lá na frente. No meio do mato tem a maior sequência com 5 respostas corretas. No meio do mato está vindo pro meio do pod aqui, né? Vamos ver. Agora a gente já tem aí 9. Não vamos para a 10ª questão aí, metade do nosso simulado aqui. Vamos lá. Qual a melhor posição para entradas de uma CL que especificam um único host? Eu tenho uma entrada que fala de uma única máquina, de um único host. Eu coloco aonde? No final, no início, no meio, não pode ter na CL? Qual a alternativa correta aí
dessas quatro opções que nos foram colocadas aí. Ver momentos de expectativa. Vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1. Opa! Vamos lá. 13 pessoas responderam de forma correta. Muito bem, né? O pessoal então tá antenado aí com as questões do capítulo, né? Geralmente a CL, né? Eu até falo na teoria lá para quem assistiu as minhas aulas gravadas ali, né? A CL é uma escadinha, né? No início, você coloca aquilo que fala de uma única máquina, de um único host. Depois você coloca o que fala de uma rede. E as últimas sequências, as últimas entradas são aquelas que vão falar de toda e qualquer máquina, né? Então é host, depois rede e depois N. Por quê? Porque a execução é top-down, né? Se eu permitir a rede 10, eu não posso negar a máquina 10001, porque ela já foi permitida na regra de cima. Aí não adianta mais tentar negar na regra de baixo. Então, como a ordem é muito importante, o mais específico tem que ir logo no início da CL, tá? É isso que ele está querendo falar para nós aqui. Então, basicamente, guardem isso aí nas suas mentes e nos seus coraçõezinhos aí, né? Então, host no início, depois de host, uma rede qualquer, e por último, regras que falam de N, né? De toda e qualquer máquina. Vamos ver como é que ficou aqui no nosso pod. Então continuamos aí, né? O pessoal mesmo que já se manteve ali, né? Tropical Tiger está ainda na frente. E já agora vamos para a segunda metade, né? Vamos aí para a questão 11 do nosso simulado aqui para o exame de capítulo 2 do NSI. Que operador poderia ser usado numa CL para definir todas as portas maiores que 1023? Qual operador quer dizer que são as portas maiores que 1023? Quatro alternativas. Eu considero essa relativamente fácil, pessoal. Se vocês leram o capítulo, quem lê o capítulo aí, acho que não vai ter grande dificuldade para responder, tá? Apesar que o pessoal está meio demorando ainda, né? Aí, três, opa, terminaram. 11 pessoas colocaram a alternativa correta, né? Quer dizer, maior que 1023 é o GT. GT é a abreviação de greater than, ou maior que em inglês. O EC é quando você quer falar de uma única porta, né? Por exemplo, EC 80, EC 53, você está falando de uma única porta. LT é less than, menor que. Então, se fosse menor que 1023, poderia ser LT 1023. E o established já é uma outra história, né? Eu vou permitir os pacotes que vêm em retorno a uma conexão que foi feita. Por exemplo, a minha máquina local conectou um servidor de porta 80. Em cima da sessão estabelecida como servidor, tudo que o servidor responder por essa sessão, eu vou permitir o tráfego de volta, né? Para isso que serve a palavra established aí, tá? Mas a grande maioria aí acertou que é o GT, que é o maior que, né? Vamos ver como é que ficou o pod. Tivemos uma pequena mudança ali embaixo, né? É... André está lá na quinta posição, depois Mac, JFC. No meio do mato está avançando aí, né? Bateu o recorde de avanços, aí subiu 3 posições. Daqui a pouco, no meio do mato, está no meio da tela aí. Vamos ver ali se ele conseguirá. Bom, vamos lá. Vamos para a questão 12 agora, né? Estamos chegando na metade aí do capítulo de teoria de ACL aí. Que a gente tem. Que palavra-chave pode ser usada numa CL para definir uma aplicação web? Tá? Coloquei 4 palavrinhas aí. Qual é a alternativa correta na Access List do Cisco iOS para indicar uma aplicação web?
Uma questão capciosa essa, eu vou explicar daqui a pouco por quê, assim que vocês terminarem de responder aí. Lá, vamos lá. 3, 2, 1. Opa! Então vamos lá. Nossa, foi bem espaçado e muita gente caiu na pegadinha, tá? Anota no seu diário de engenharia que isso pode ser uma pegadinha para a prova do CCNA ou mesmo para a prova intermediária aí, as provas de final de capítulo do NSA também, tá? Quando você cria uma CL no Cisco iOS, você pode colocar a porta especificamente, então EC 80, GT 1023, como a gente estava comentando antes, ou você pode colocar um apelido, a gente chama de alias, um apelido para aquela porta. Nem todas as portas possuem apelidos, mas alguns serviços possuem. E o HTTP possui um apelido, que não é HTTP, que não é o nome do protocolo, é www, tá? Então, quem já viu, por exemplo, o capítulo que fala de ACL, você vai ver lá que tem uma regra criada para permitir ou negar um tráfego de porta 80. Ele coloca lá EC www. www é o apelido que o iOS dá para a porta 80, tá? Algumas portas nem apelido tem. E aí você pode colocar só o número mesmo, tá? A gente não está perguntando se o tráfego é TCP ou UDP, né? A gente sabe que web seria TCP de porta 80, mas não é isso que vai aparecer ali, né? Ele aparece como www. Mas a grande maioria colocou HTTP porque realmente HTTP é o protocolo. Por que que a Cisco resolveu colocar www ao invés do nome do protocolo representando a porta 80? Porque o engenheiro da Cisco quis assim, né? Ele quis dificultar a vida de todos nós aí. Eu geralmente decoro só as portas, né? Mas isso é uma questão aí que pode aparecer para vocês aí nas certificações da Cisco. Então vale a pena ficar esperto quanto a isso. Hum, Bom, como é que ficou aqui, ó? Tivemos uma mudança significativa no pod agora, tá? JCF teve 3 sequências corretas aí e já está chegando, encostando aí no Tropical Tiger, né? Daqui a pouco nós vamos ter um golpe de Estado aí, JCF se tornará o novo líder. Não perca o mais emocionante capítulo da saga aí. Bom, vamos lá, agora seria 13, né? Vamos fazer mais uma questão aí de teoria de ACL. Atenção. Qual o intervalo de IPs válidos representado por esta expressão? Aí está a expressão para vocês aí, o 92.168.164.00063. IPs válidos, pessoal. Cuidado com isso. 4 alternativas, momentos de expectativa, o pessoal relutante. Ah, só teve um cara que respondeu. Opa, agora sim. Começa mais pessoas responderem aí. Atenção, atenção, atenção. Opa, sofrido, hein? Acho que teve bastante gente que não respondeu essa. Ou seja, para essas questões aí com esse tipo de análise, né? Teria que ter um pouquinho mais de tempo, né? Eu já estou aprendendo com isso aqui. Acho que os 30 segundos configurados padrão acabou sendo pouco aí, né? Porque a gente teve aí só 10, 12, 13 pessoas. Tem gente que ficou sem responder aí. Bom, o correto, pessoal, essa máscara aqui, né? Essa wildcard é uma máscara coringa, é uma máscara invertida de 255, 255, 255, 92. Como é que você consegue escrever a máscara coringa? Eu falei para vocês na teoria que tem uma forma bem simples aqui. É o que falta para 255, né? Quanto falta para 255 no primeiro, no segundo, no terceiro? Falta tudo. Então é de 255, 255, 255. Quanto que falta para 255 aqui do 63, né? Tá faltando um 92. Então a máscara é final 92. Essa máscara final 92, ela está variando de 64 em 64. Mas, ou seja, 164 é uma rede.
Um 128 seria a próxima rede. Só que quando a gente fala de intervalo válido, corta o rabo e corta a cabeça, né? Tira o primeiro e perde o último. Então, teoricamente, realmente iria de 164 até 127. Esses são os endereços representados. Mas quando a gente fala IP válido, a gente perde o primeiro e perde o último. Então você vai ficar com 165 e depois com 126, que é o último endereço, tá? Essa é uma questão, acho que realmente difícil, né? Confesso aí que os 30 segundos aí você está muito craque aí para conseguir responder. E mesmo assim teve gente, né? Acho que ainda foi a questão mais votada aí, com seis respostas, né? Mas muita gente colocou a 4, 2, 1, ela acabou sendo dispersa aí, que realmente é tomar cuidado com essa questão aí do válido, né? Perder o primeiro e o último. O primeiro endereço identifica a subrede, o último endereço é o broadcast da subrede, por isso que não são usados, né? Por isso a questão do intervalo válido aí. Como é que ficou? Como é que ficou o pod graças a isso? Vamos ver aqui. Os líderes continuam aí. Teve uma pequena mudança ali no baixo clero ali, né? Mac está em quarto lugar. Vamos ver ali. Agora vamos para a última questão do capítulo 4, capítulo que fala da teoria de ACL, tá? Última questão aí. Qual a numeração destinada à criação de ACL estendida? Você tem ACLs padrão e estendida, cada uma tem uma faixa de numeração para ser feita. Cada faixa tem uma sintaxe diferente. Vamos ver o que nossos heróis vão responder aí, tá? É a faixa mais conhecida, na verdade, né? A gente tem várias faixas aí, só para a gente poder vamos ver. Opa! 6 e 6, 12 e 1, 13. 13 pessoas responderam. Qual que era o correto? De 100 a 199, a CL estendida. Tá certo, porque de 1 a 99 é a CL padrão. De 100 a 199, a CL estendida. Tá? As outras, de 0 a 100, de 101 a 199, era só para embolar o meio de campo, né? Só para confundir vocês aí. Lembrando, as ACLs numeradas, elas têm sintaxes diferentes, tá? Se você faz de 1 a 99, tem uma determinada sintaxe. Geralmente só tem mais o endereço de origem, né? IP de origem. De 100 a 199, tem lá protocolo, IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. De 100 a 199, né, tem uma sintaxe mais completa para conseguir fazer os filtros. Vamos ver como é que ficou o pod aí depois disso. Opa, Andrea está em terceiro lugar, né? Tivemos uma mudança ali. Pessoal lá, os dois primeiros colocados estão se isolando ali em cima, né? Mas ainda tudo pode acontecer. Agora a gente tem as últimas 6 questões, e aí esse aqui já é um novo capítulo, tá? A gente já viu as questões do módulo 3, do módulo 4. Nós vamos ver agora as últimas questões, aí as 6 últimas questões são do módulo 5, que tem um enfoque mais de prática, de configuração das ACLs. Eu acho que são as questões mais difíceis também, tá, pessoal? Então, esse pode ainda pode mudar aí. O pode mudar, olha só, entenderam o trocadilho? Vamos dar uma olhada aí qual que é a primeira questão que a gente tem aí no capítulo 5. Que comando pode ser usado para controlar o acesso SSH num roteador via ACL? 4 alternativas. Vamos ver o que nossos heróis vão responder. Vamos lá, vamos lá. Pouca gente respondeu, né? 3, 2, 1, 0. Opa!
Ok, o que nós tivemos aí? Bom, até que foi bem, né? 8 pessoas acertaram, né? Realmente, aqui, o que que duas coisas que precisam ter em mente para você poder acertar a questão que a gente consegue revisar do capítulo, tá? Primeiro, a gente tem dois comandos para atribuir ACLs. A gente tem o comando Access Group, ou melhor, o comando IP Access Group, e a gente tem o comando IP Access Class. Qual que é a diferença? O Access Group, ele geralmente ele vai colocar uma CL na entrada ou na saída de uma interface. Então, se eu estou dentro da porta, sei lá, Giga 000, por exemplo, então você pode colocar IP Access Group 1 in ou out para dizer todo pacote que entrar ou sair daquela porta vai passar pelo crivo da CL. Agora, como ele está falando aqui num roteador via SSH, quer dizer, não importa por que interface o pacote entre. Se for o serviço de SSH, eu vou usar a CL para permitir a entrada, né? Porque na verdade é justamente isso: permitir que alguém venha de fora e entre no roteador via SSH. Então a gente tem que colocar dentro do line VTY, né? Por exemplo, aqui, line VTY de 0 a 4, são 5 sessões remotas. Aí você colocaria lá IP Access Class, número da CL, IN, de entrada. Aqui, no caso, sempre é IN, tá? Sempre é alguém que está vindo de fora para estar acessando o roteador. Então, o Access Class define uma série de entrada, sempre. Quais são as máquinas de fora que podem acessar ou Telnet ou SSH, né? É o que é mais comum você amarrar dentro do config line aí, em termos de acesso. Mas é sempre P-Access Class in, entrada. E está dentro do config line, não está dentro do config if, tá? Isso é uma outra coisa que você precisava ver na questão, hein? Então, o correto realmente, IP Access Class 1 in dentro do config line. Como é que foi isso aqui? Vamos ver como é que ficou o pod. É, Tropical Tiger ainda continua lá, JCF em segundo, né? Pouca coisa mudou. Jobim se recuperando aí com sequência de 3 respostas ali. Vamos lá, vamos caminhar ali para as últimas questões aí do capítulo 5. O que mais que a gente tem aí? Que a CL permite que o host 10001 acesse qualquer outro host via ICMP. É uma pegadinha com a sintaxe aí, tá? 4 alternativas. Vamos ver aí o que o pessoal responde. Questão difícil essa, pouca gente respondeu. Vamos ver. Opa! Então vamos lá, olha. 7 pessoas, quer dizer, a maior parte, né? Colocaram a resposta correta, né? Porque como é que é a sintaxe, tá? Se você, por exemplo, entra numa série nomeada, né? Colocou lá Access List Test, né? Extended Test, e eu vou criar as regras dentro da CL. Geralmente assim, é permit ou deny, aí vai vir o quê? Vai vir, aliás, perdão, pessoal, eu olhei numa coisa e falei outra. Eu falei que 7 pessoas acertaram, mas na verdade foram só 3 pessoas, né? Somente 3 pessoas acertaram ali, né? Então qual que é a sintaxe? Só para a gente ver se não teve nenhum erro, né? A sintaxe sempre é assim: permit ou deny. Aí você tem o protocolo, né? Se é IP, ICMP, TCP, UDP, que são os mais comuns, né? Protocolo de camada 3 ou 4 aí. Então, permit ou deny o protocolo, aí vem a origem e depois vem o destino, tá? Então, por que a questão verde está correta? Permit, aí vem o protocolo é ICMP. Qual que é a origem? É o que está vindo do host 10001. Host 10001 é a mesma coisa que colocar
100010000, exatamente esse endereço, somente esse endereço, né? E a palavra N, que a gente já tinha falado antes, né? N quer dizer o quê? N é qualquer IP, né? 0000, 255, 255, 255, 255, ou seja, qualquer endereço no primeiro, segundo, terceiro ou quarto octeto, qualquer número. E é exatamente o que ele está pedindo aí, né? Origem é o 10001, destino é N, todo e qualquer. Protocolo é o ICMP. Então tá certinho ali. Os outros, todas as outras questões estavam embananando origem com destino, colocando ICMP no final, né? Não tem nada a ver. Era a questão mais para saber se você está dominando aí a sintaxe da CL, tá? Como eu falei para vocês, eu acho que as últimas questões são as mais difíceis, portanto elas podem fazer o pode virar também aí, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Ainda está bem solidificado aí, né? Tropical Tiger e JCF. Acho que a briga está mais entre JCF e o Tropical Tiger aí, né? Para ver quem vai ser o primeiro. Vamos ver aí mais uma questão aí. Que comando permite verificar quais ACLs estão atribuídas numa interface? Quatro comandos bem conhecidos aí do Cisco iOS. É interessante se você já viu a saída desses comandos antes, né, para poder responder corretamente aí. Mas que comando permite verificar quais ACLs estão atribuídas numa interface? Apenas um deles permite isso, tá? Daqui a pouco eu comento com vocês aí. 3, 2, 1. Opa, terminado. Bom, foi bem espalhado aí, né? 6, 4, 1, 4. A resposta correta, apenas quatro pessoas acertaram, né? É a minoria. Então a gente pode dizer que essa foi uma questão difícil aí, né? Show IP int ou show IP interface G000, por exemplo, ele vai mostrar naquela interface se eu tenho uma CL inbound ou outgoing, uma CL aplicada na entrada ou na saída da porta, tá? Da interface. Se você só dá show interface, aliás, tem um I a mais aqui, mas tudo bem. Se você dá só show interface e o nome da porta, você mostra informações de camada 2. Como a atribuição de ACL é uma coisa de camada 3, você precisa acrescentar a palavra IP, tá? Aí você vai ter informações de camada 3 na saída. Fica fácil de você guardar assim, tá? Show e Paint Brief não tem nada a ver, porque ele só vai mostrar um resumo das interfaces. E o Paint Brief serve mais para você saber que portas estão up ou down, né? É a informação mais relevante que ele nos traz aí. E o Show Access List mostra que as ACLs foram criadas, né? Então, lembrando aquilo que a teoria faz, eu acho que eu até cheguei a falar no capítulo disso, né? O fato de você ter a CL criada não quer dizer que ela está em uso. Eu tenho que colocar a CL na entrada ou na saída de uma interface, ou então na entrada do acesso remoto, né? Telnet SSH, como a gente tinha visto lá com aquele comando IP Access Class, né? Se eu estiver colocando na entrada ou na saída de uma interface, é IP Access Group. Mas de todo jeito eu preciso colocar a CL em uso, né? E para verificar se está em uso em alguma porta, né? Se eu coloquei IP Access Group e a CL in ou out, isso fica registrado aqui, né? Você dá um show IP interface para ver isso. Show IP interface e o nome específico da interface para ver isso. Como ficou o pod depois disso? Ó, opa, tivemos o segundo lugar balançou aí, né? JCF deu lugar a Tazevedo. A Tazevedo veio com tudo aí. Parece o Mutano aqui, né? Tá, o alienígena ali. Daqui a pouco ele tá aí rivalizando com o Tropical Tiger, né? Quer se tornar o novo Pokémon, dono da parada toda aí. Vamos ver aqui. Agora a questão 18. Estamos chegando no finalzinho da nossa gincana aí, pessoal. 18. O que pode filtrar uma CL padrão?
eu acabei dando essa resposta lá atrás, comentando de uma outra questão de ACL aí. O que pode filtrar uma série padrão? Aquelas as séries que vão de 1 a 99 lá, a numeração. Quatro alternativas, apenas uma alternativa correta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2, 1, 0. Opa! E aí nós temos, bom, foi bem disperso, mas realmente a CL padrão só filtra o IP de origem e 7 pessoas acertaram. Quem filtra apenas o IP de destino, aliás, a ACL estendida não é só o IP de destino, é origem, destino, porta, protocolo, né? É bem mais amplo aí. Mas a ACL padrão é só o IP de origem. Não tem nada a ver com a porta de origem ou porta de destino, né? Vamos ver como é que ficou aí o pod depois disso. Opa, tivemos uma mudança lá embaixo, né? Agora a gente tem lá Tropical Tiger, Ata Azevedo, JCF, Mac e Marcela H. Vamos lá, vamos para a penúltima questão da nossa gincana aqui, né? Penúltima questão de revisão aí do capítulo 5 do NSA, né? Onde deve ser posicionada uma CL estendida? 4 opções. Tem uma regrinha prática quando a CL é padrão, quando a CL é estendida, onde posicionar. E aí é isso que ele quer saber. Isso é uma questão boa também que você tem que ter aí na hora de estar fazendo as configurações também, posicionando as ACLs. Vou ver quem vai acertar. Vamos lá. 3, 2, 1, 0. Como é que ficou aqui? Olha lá, pessoal. O certo era o verde, né? O mais próximo possível da origem, tá? A série estendida, eu faço a configuração, eu enxergo a origem e o destino. E eu coloco perto da origem, até para poder economizar, né? Se o pacote já é cabra marcado para morrer, se eu vou dar deny no pacote, é melhor que eu mate o pacote logo quando ele entra na interface. Não esperar ele estar perto do destino para matar, né? Agora, a série padrão, não. Se fosse a padrão realmente é mais colocada próxima ao destino, porque eu só conheço a origem na série. Então, eu posiciono ela perto do destino. Mas como eu conheço origem e destino na série estendida, vou colocá-la sempre próxima à origem. Tá? Essa é uma regrinha prática que vale a pena guardar também aí para evitar problemas. Bom, pessoal, a gente tem. Bom, vamos dar uma olhada como é que o pod está, né? Com essa penúltima questão, a gente teve uma mudança aí pequena, né? Mas ainda estamos aí com o Tropical Tiger e o Ata Azevedo como os primeiros colocados aí. A gente tem uma última questão, e essa questão tem um tempo estendido, tá, pessoal? Em vez de ter apenas 30 segundos, ela tem 1 minuto para ser respondida. É a última questão aí, e eu acho que é a questão mais difícil, ela requer uma análise ali da sintaxe da CL, até para vocês se acostumarem mais aí com as questões para a prova, para o exame, né? Então, a gente tem uma questão um pouco mais difícil, com tempo estendido de resposta. Preparados aí? Aperte os cintos, vamos ver aqui a última questão. Deixa eu ver aqui. O que esta CL faz? Tá a CL aí e 4 alternativas, tá? Apenas uma das alternativas está correta. Analisem com calma. Como eu falei para vocês, essa não tem apenas 30 segundos, né? Coloquei 1 minuto ali porque realmente ela carece aí de um tempo maior aí para você poder responder. Tanto é que, ó, já passou 30 segundos, vai passar e não... Opa, a primeira pessoa respondeu. Duas, três. Vamos ver ali se o restante do pessoal responde ou não. O que o pessoal responde?
Atenção, atenção, atenção. Vamos lá. Últimos segundos para responder. 3, 2, 1. Opa! Vamos lá. Vamos ver se o tempo foi suficiente. Nossa, hein? Essa foi matadora. Apenas duas questões corretas, o restante colocou questão incorreta ali. Pessoal, se a gente olhar a CL ali, e realmente essa questão foi difícil, né? E tem uma pegadinha aqui. E quando ele fala Access List 101, é uma CL estendida, permite protocolo, origem. Então, o servidor na porta 80 é a origem e a rede na porta 23 é o destino, tá? Portanto, o servidor na porta 80 está respondendo para uma máquina na rede 172.16, 172.16.0, que fez a conexão na porta 1023. É uma conexão de resposta. Estou permitindo a resposta do servidor web. E não é como a maioria colocou aí, que é da 172.16, que é o host está acessando o 72.16, né? Na verdade, o que, que acontece? Está permitindo o tráfego de resposta, né? Concordo que ficou a forma como ele está escrito também, né? Que é uns 92.168.10.30. Acesse a rede 172.16.00. Mas se fosse a máquina, a máquina 1030 está acessando mesmo o 72.16, mas não está acessando na porta HTTP, né? Está acessando na porta 1023, aqui é o maior que 1023, né? E aqui eu teria que ter a porta 80 no destino, que seria lá um 72.16.0, que não é o caso, tá? Então, por isso que ela não é a resposta correta. Muito bem aí. Se a gente avançar, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o pod. Em terceiro lugar, nós temos a Andrea. Em segundo lugar, temos Ata Azevedo. Em primeiríssimo lugar, temos ele, Tropical Tiger 66. Né? Ele liderou aí, conseguiu chegar. Depois tem o JCF e o Mac, vieram depois. Pessoal, eu queria agradecer aí todos vocês. Eu acho que todos ganharam, na verdade, né? Acho que a ideia aqui é a gente poder ganhar experiência, poder aprender aí mais com a nossa gincana aqui. Lembrando, então, geralmente às quintas-feiras a gente tem essas revisões para as provas intermediárias do NSA. E a gente vai ter aí, numa próxima data, as provas do terceiro módulo do NSA. Geralmente nesse horário que a gente está fazendo aqui, quem puder participar seria excelente. Quem não pôde assistir também a prova anterior, pode assistir as gravações que o pessoal do NIC disponibiliza aí para vocês. Lucas, algum aviso aí para a galera? Primeiro agradecer aí, Adilson, pela aula e falar para vocês aqui, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está com inscrições abertas para o prêmio IPv6, né, de 2023 aqui, para celebrar os 15 anos da iniciativa aqui do IPv6.br. Vou mandar aqui o link para vocês. As inscrições para esse prêmio elas estão abertas até o dia 15 de agosto, né? Agora daqui a 5 dias, né? Fecha aí as inscrições e explicar para vocês, né? Como que ele funciona. A ideia é fomentar aqui o crescimento, né, do IPv6, né, na internet aqui no Brasil. E aí, você sendo um sistema autônomo, você pode participar e aí que tem as regras, né, que vocês têm que seguir, que vai utilizar ali medições através do CIMET, né, na ferramenta ali de medições do pessoal do CIMET, e outras informações que vocês vão passar. E aí vai ter dois prêmios, né? Primeiro, para aquele sistema autônomo que mais implementar IPv6 durante o ano aqui de 2023, e o outro para a instituição que mais implementou IPv6 durante o período aqui do desafio, né? Então, são duas categorias aí de prêmio que vocês vão concorrer, tá? Então, vocês podem se inscrever, ainda dá tempo.
Se você conhece aí outra pessoa, se você não trabalha num sistema autônomo, mas conhece alguém que trabalha, né, ou um provedor que é do seu conhecimento, passa para eles também esse link, tá? Que está explicado direitinho aí como que vai funcionar e qual que vai ser a premiação de cada um das categorias, tá bom? E é isso, tá? É, vocês também podem seguir as nossas redes sociais, tem aí no site, e principalmente o YouTube, onde a gente está sempre fazendo as lives, né? Teve um Intra-Rede ontem falando na parte de segurança, né? Ferramentas de segurança que vocês devem utilizar como um provedor, né? Se você não assistiu, pode ir lá, né? Deixa eu mandar aqui o link para vocês também dessa live que foi bem interessante, né? Teve um público bem legal. E ficar ligado nos cursos e eventos, onde tem aqui os nossos eventos e os cursos que estão abertos, né? Lembrando, a gente tem aqui a parceria com a Cisco, né? Com o CCNA, mas também a gente tem o curso do BCOP, tanto a parte EAD quanto o BCOP presencial, né? Que a gente faz aí ao redor do Brasil. O próximo vai ser agora em Cuiabá, semana que vem, mas também vai ter em BH, né? Em Belo Horizonte. A gente esteve em Feira de Santana, vai ter um em Belém do Pará também. Então, quem for dessas regiões ou conhecer alguém, pode mandar também os links de inscrições. E também o curso de PV6, tanto o EAD, né, que é auto-institucional, ou seja, você vai fazendo no tempo que você tiver, e também tem o IPv6 presencial, e aí esse já é aqui no NIC, né, em São Paulo, então você tem que fazer esse deslocamento. E é isso, tá? Obrigado aí, Adilson, pela aula. E a gente vai Perfeito. marcar a próxima e passar para vocês lá no tanto no NetAcad quanto na lista de e-mails. Ok, pessoal. Então, por hoje é só. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima aí, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.